Queridos irmãos, queridas irmãs, nós nos reunimos agora à distância, não podemos nos reunir presencialmente, mas nós estamos unidos na mesma fé, na mesma esperança, no mesmo amor, unidos por Cristo, por sua palavra. Evidentemente que nos faltará hoje a Santa Ceia, mas somos alimentados também pela palavra de Deus, que o Espírito Santo há de tocar os nossos corações, fortalecer a fé de todos nós, dar a cada um de nós a paciência que precisamos, a coragem também, para que enfim possamos passar esse momento de crise da melhor forma possível, com a proteção de Deus, dos seus anjos, com a bênção dele, enfim. O apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 7, pois o Espírito de Deus não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e amor e nos torna prudentes. E Jesus disse a seus discípulos num momento de crise e também diz essa mesma palavra para cada um de nós. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Bom, vamos iniciar esse momento de culto em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, vamos nos achegar diante de Deus com um coração sincero, lhe confessando todos os nossos pecados e suplicando-lhe que em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos conceda o seu perdão. Vamos orar. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre, miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Bem, se foi essa a tua oração também, sincera, então, se você assim confessou e reconheceu a sua fabilidade diante de Deus, a sua imperfeição, então eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu vos anuncio a graça de Deus. E por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vos perdoo todos os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como introito, nós vamos ouvir o Salmo 118, dos versículos 19 a 29. Abram os portões do templo para mim. Eu entrarei
e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos, dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, ó Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Vamos orar. Todo-Poderoso e Eterno Deus, que enviaste teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, para tomar sobre si as nossas fragilidades e sofrer por nós a morte na cruz, concede que possamos seguir o exemplo de sua humildade e paciência e participarmos assim também de sua vitória, da sua ressurreição. Suplicamos-te isso mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos ouvir agora a leitura bíblica da epístola que encontramos em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Trata da humildade e também grandeza de Jesus Cristo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra
e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Assim nós ouvimos a leitura da epístola. Nós queremos ouvir também a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Antigo Testamento, que nós encontramos em Isaías, profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 9. Isaías 50, 4 a 9. O Senhor Deus me ensina o que devo fazer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento e não me revoltei nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Nós vamos ouvir agora também a leitura do Santo Evangelho. O Santo Evangelho nós encontramos em Mateus 21, capítulos 1 a 11. É o grande texto desse domingo, que é o domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, chamado Domingo de Ramos, que abre assim a Semana Santa, a semana, enfim, do grande padecer, sofrer de nosso Senhor Jesus Cristo, culminando com sua morte, e finalmente depois, no domingo da Páscoa, com a sua maravilhosa ressurreição. Então abrimos uma semana muito importante, uma semana de jejum, uma semana de oração, uma semana de reflexão na dor de Cristo. Dor essa que é redentora, dor essa que foi em nosso lugar, dor essa que é a nossa salvação, dor essa que na verdade se mostrou de fato efetiva quando, ao terceiro dia depois da sua morte, ele maravilhosamente, gloriosamente, ele ressuscitou. Então vamos ouvir o Evangelho que encontramos em Mateus 21, 1 a 11, onde nós lemos: Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: Vão até o povoado, que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que iam atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Assim termina o Santo Evangelho.
nós vamos agora confessar a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Nós queremos brevemente meditar nas palavras do Santo Evangelho que nós há pouquinho ouvimos, sobre a entrada maravilhosa, triunfal de Jesus em Jerusalém. Com esse acontecimento, nós abrimos a Semana Santa. Com esse acontecimento, Jesus, na verdade, inicia o seu oferecimento para o sacrifício redentor que ele bem sabia. Os discípulos, inclusive, foram muito contra que Jesus fosse a Jerusalém, porque eles temiam um desfecho não muito favorável. Mas Jesus já havia deixado bem claro aos discípulos que era necessário ele subir para Jerusalém e ali sofrer tudo aquilo que ele deveria sofrer para que com esse sofrimento cumprisse a vontade do Pai e com isso realizasse a redenção da humanidade, derramando ali o seu sangue redentor. Jesus entra em Jerusalém como um rei e Jesus é aclamado como rei. Rei, evidentemente, é alguém de muito prestígio, alguém muito temido, alguém muito poderoso. Mas Jesus se apresenta como um rei diferenciado, um rei diferente de outros reis. Ele já havia dito no seu ministério que o seu reino não era deste mundo, que o seu reino era diferente. E para os seus discípulos ele disse certa vez que aquele que gostaria de ser grande no seu reino deveria ser o menor, deveria servir. Essa é a característica do reino dele, servir. E ele veio como rei também não para dominar, nem para julgar, mas ele veio para salvar e servir a humanidade. E veio no espírito de humildade. E ele demonstra essa humildade ao entrar em Jerusalém, não com carros poderosíssimos dos grandes reis daquela época, não com cavalos de raça, cercado de grandes e poderosos cavaleiros bem armados. Não, Jesus vem sobre um jumentinho montado e a multidão o saudando, cortando ramos de árvores e estendendo as suas vestes pelo caminho e clamando Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor.
Jesus entra com humildade em Jerusalém. E com humildade ele veio para servir, para salvar. Evidentemente que Jesus, ele é um espelho, certamente para todos nós, em particular nesse momento em que nós vivemos esta crise. Alguns se perguntam o porquê de tudo isso. E tem aqueles que já têm toda a certeza que isso deve ser um castigo de Deus, porque as pessoas estão pensando pouco em Deus, porque as pessoas têm agido com muita injustiça, porque, enfim, as pessoas estão vivendo longe de uma moral que seria aquela que imaginam aprovada por Deus. E agora Deus está entrando, como entrou de uma forma bastante tremenda quando destruiu Sodoma e Gomorra. É castigo de Deus, segundo alguns. De outro lado, tem aqueles que têm uma certa arrogância diante desses acontecimentos. Acham que isso não é nada. Acham que com a fé que eles têm em Deus, podem enfrentar tudo e que nada vai acontecer porque a sua fé é maior. E assim acabam, talvez, até tentando a Deus. Na verdade, nossa pergunta não deve ser jamais por quê. Em relação a todos os problemas e dificuldades que nós enfrentamos na vida, não adianta perguntar por quê. E também não adianta perguntar absolutamente agora em relação a essa crise que nós estamos enfrentando, o porquê. A pergunta mais importante certamente é para quê? Como nós vamos nos posicionar na vida daqui para frente? E temos uma grande oportunidade nesse momento de colocar a nossa vida em avaliação. Nós paramos, nós estamos em casa, nós temos tempo, vamos pensar o que nós podemos fazer com a nossa vida. O que podemos fazer melhor com a nossa vida? Como podemos conviver melhor em família? Como podemos ser mais produtivos? Como podemos ser mais construtivos? E é essa a pergunta que precisamos fazer. O que é que essa dificuldade nos abre de oportunidades? O que é que as dificuldades, em geral, sempre abrem, ao mesmo tempo, oportunidades e algumas possibilidades novas e diferentes para a nossa vida? Precisamos encarar esse momento não com desespero, precisamos encarar esse momento não com medo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Mas, ao mesmo tempo, não podemos encarar esse momento com arrogância. Nós precisamos manter em nossos corações a humildade de nosso Senhor Jesus e, assim, o problema também chamar atenção sobre nossa fragilidade. Muitas vezes, nós nos sentimos tão poderosos, tão grandes, tão fortes, tão inabaláveis. Isso não é verdade. Basta um pequeno vírus e nós nos abalamos profundamente e toda a nossa sociedade é atingida, a sociedade mundial, tanto sob o ponto de vista social como econômico. E aí nós enxergamos a nossa grande fragilidade diante das dificuldades e dos problemas da vida. E essa fragilidade deve nos ensinar alguma coisa. É quando nós reconhecemos a nossa fragilidade que buscamos forças. Nós podemos nos auto-enganar quando não reconhecemos nossa fragilidade. Nós podemos achar que podemos isso e mais aquilo, e na verdade não. Então, o reconhecimento de nossas fragilidades é absolutamente importante e fundamental para que busquemos a força que nos é oferecida. E Deus nos oferece a sua força. Deus oferece o seu poder. Deus oferece o seu poder não para que simplesmente possamos, de forma mágica, resolver todos os nossos problemas, superar os nossos problemas no sentido de sermos vitoriosos, no sentido de não sermos afetados.
Evidentemente que podemos ser, sim, afetados, mas a nossa vida pertence a Deus e Ele tem o direito de fazer dela o que Ele bem entender. Precisamos estar com corações abertos e oferecer a nossa vida com humildade a Deus, porque Ele a colocou aqui no mundo. Porque a nossa vida pertence a Ele. E Ele, em Jesus Cristo, também redimiu e salvou a nossa vida. Portanto, esse momento de Quaresma é um momento de fundamental importância para que nós tenhamos consciência de nossa falhabilidade, de nossos pecados, de nossas fragilidades e busquemos assim em Deus a força, em primeiro lugar, do perdão, daí da presença dele, para podermos assim, com um esforço da presença do Espírito dele, ir superando as dificuldades que nos afetam e que nos derrubam. Jesus Cristo é o Senhor e foi reconhecido como Senhor. E assim ele foi aplaudido, assim cantaram Hosana para ele. Mas o ser humano, ele é muito contraditório, nós mesmos somos um tanto quanto contraditórios. Passamos por momentos de crises, momentos de falta de fé, momentos de desespero e momentos de grandiosidade, de força, de muita fé e tal. Nós vacilamos, nós andamos assim muitas vezes por alguns extremos também, como talvez aquele povo, naquele momento que Jesus foi recebido na entrada triunfal em Jerusalém, Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas poucos dias depois, talvez grande parte dessa multidão também gritou, crucifica-o, crucifica-o. Isso demonstra a realidade da situação do ser humano contraditório, que ama e que odeia, que tem fé e tem falta de fé. Mas isso é um outro motivo a mais para que mantenhamos a humildade e busquemos sempre em Deus a suficiência para que possamos superar tudo aquilo que é prejudicial e ruim para a nossa vida. Então que nesse momento de crise, nesse momento de preocupação, nesse momento talvez em que já estamos quase esgotando a nossa paciência, que Deus Espírito Santo esteja conosco, nos dê humildade e faça com que o problema nos estimule a buscar a Deus, a confiar nele e a ter toda a certeza que a nossa vida pertence a Ele. E Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele tem o domínio da vida, Ele tem o domínio da morte, Ele tem o domínio da nossa vida, da vida de todos nós. Coloquemos nossa vida nas mãos dEle, confiemos e nos aliviemos da pressão, da preocupação e da impaciência. E que possamos assim, com paciência e com amor e perseverança, continuar a nossa vida aqui nesse mundo até aquele dia que Deus permitir que possamos continuar. Que assim seja, que Deus abençoe a todos. Amém. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Vamos orar. Ó Senhor Jesus,
Nós adoramos o teu amor e magnificamos a tua compaixão. Enaltecemos-te por tuas algemas e ataduras, por tua coroa de espinhos e dolorosa cruz, por tua amarga agonia e morte. Exaltamos-te, pois não conheceste pecado. Foste feito pecador por nós, para que nós fôssemos feitos justos diante de Deus. Possa a contemplação de tua santa paixão dar-nos uma permanente concepção de nossa indignidade e de tua transcendental graça, para que, purificados de nossos pecados, sejamos confortados pelos teus méritos. Ó Cristo, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, não nos abandones na adversidade, em particular nesse momento de aflição, de perigo, de medo. Tem compaixão de nós, concede-nos tua paz, dá-nos coragem, tranquilidade, ânimo, paciência. Assim como tu nos amaste, assim nós agora também queremos te amar. Assim como nós te fizemos servir pelos nossos pecados, assim agora nós queremos também te servir em santidade e vida e servir o nosso próximo que precisa do nosso serviço. Fortalece-nos com tua graça em cada conflito e tentação, para que de agora em diante não demos tréguas ao mal. Concede-nos, como autor e consumador de nossa fé, que cumpramos com paciência a jornada que nos foi proposta, alcançando o fim de nossa fé, a salvação das almas. Permite que te louvemos e glorifiquemos por teu indizível amor, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.